Nós estamos aí na nossa série de mensagens, nas cartas do apóstolo João à igreja. E o apóstolo João ele tem uma característica muito peculiar, que ele em suas cartas, apesar de trazer assuntos seríssimos e importantíssimos, ele tem um tom pastoral, tanto no seu evangelho quanto nas cartas. Ou seja, são cartas que expressam o amor de Deus por nós. Então, meus queridos, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Nós vamos dar sequência a essa série de exposição. Palavra do Senhor na carta do apóstolo à igreja. E o trecho dessa noite é 1 João capítulo 1, versos 5 a 10. Então os irmãos que estiveram aqui domingo passado, estiveram compartilhando e estivemos meditando dos versos 1 a 4. Hoje vamos seguir dos 5 ao 10, nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Os irmãos assentados como estão, vão ler os versos pares a uma só voz. E eu lerei os versos ímpares, do 5 até o 10. Vamos iniciar? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Clamamos a Ti que Teu Espírito Santo esteja iluminando os nossos entendimentos, levando cativo todo pensamento em obediência à Tua palavra, e que possamos receber uma porção dobrada do Teu Espírito nessa noite, que possamos sair daqui mais esclarecidos do ensino da Tua palavra, mais convencidos do Teu chamado e mais dispostos a caminharmos na luz como o Senhor está na luz. Assim nós oramos e colocamos nossas vidas em Tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos dar sequência nessa exposição da carta do apóstolo João às igrejas. Uma carta que foi escrita por volta do ano 90, e tem valor e importância para os dias de hoje. Pode ser que às vezes não enfrentemos os mesmos contextos e os mesmos problemas que motivaram o apóstolo a escrever a igreja, mas com certeza ainda estamos sendo influenciados nos dias de hoje por muitas heresias e distorções da fé evangélica que têm roubado a fé do povo de Deus na cruz de Cristo. A fé do povo de Deus na verdadeira revelação da palavra do Senhor, que tem muitas vezes extorquido a fé do povo de Deus, que tem muitas vezes levado pessoas em nome do Evangelho a caminharem em caminhos de trevas por desconhecer a revelação da palavra do Senhor. E nós vimos nos primeiros versículos dessa carta que João inicia este escrito abordando o ponto mais básico e mais fundamental da fé cristã. E lá no primeiro versículo do capítulo 1, ele diz: o que era desde o princípio se manifestou, o verbo de Deus se fez carne, o Deus Filho se fez homem, Jesus o Cristo se manifestou a nós, e dele damos testemunho. Então ele inicia essa carta já com essa verdade estrondosa logo de início. É o fundamento mais básico da fé cristã. E qual é a urgência e qual é a importância e a necessidade do apóstolo estar abordando essas questões? Desse testemunho daquilo que ele ouviu da parte de Jesus Cristo.
Qual a importância naquela época e qual a importância nos dias de hoje? Meus queridos, a igreja estava enfrentando, como já dissemos domingo passado, estava enfrentando o assédio doutrinário, tanto interno quanto externo. Estava passando por distorções do ensino apostólico a respeito da identidade de Jesus Cristo. Pessoas que saíram do meio da comunhão da igreja e que estavam tentando torcer o ensino apostólico, torcer esse ensino, fazendo uma espécie de sincretismo com as correntes filosóficas gregas da época. Pessoas que tinham nascido da igreja, mas que nunca foram da igreja. O próprio apóstolo João denuncia essas pessoas. Saíram de nós, mas não eram de nós. Nós encontramos isso no 1 João, no capítulo 2, verso 19. Eram homens de influência porque pretendiam ser profetas. 1 João 4:1, muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Mesmo quando saíram da igreja, ainda procuravam disseminar na igreja do Senhor seus ensinos distorcidos, e dela apartar os membros da igreja da verdadeira fé evangélica. Falsos mestres que estavam influenciando a igreja com pensamentos pregnósticos, baseados no dualismo grego, cuja máxima dizia: a matéria é má e o espírito é bom. Essa era a máxima do dualismo grego, e os pregnósticos estavam com esta máxima influenciando a igreja. E já haviam pessoas de dentro da igreja que já acolhiam essas mentiras e a partir disso estavam distorcendo a palavra do Senhor. E eles afirmavam, entre outras coisas, que o Cristo cósmico, o Deus Filho, não poderia se manifestar em carne, porque afinal de contas a matéria é má. E eles afirmavam então, a partir esse entendimento distorcido, eles afirmavam que Deus Filho, o Cristo cósmico, apenas havia se apossado de Jesus, o histórico, no seu batismo. E em sua crucificação, antes de sua morte, o Cristo cósmico havia se retirado dele. Ou seja, Jesus não era Deus, ele é apenas um grande profeta usado pelo Cristo cósmico. Ele é apenas um grande líder, ele era apenas um homem evoluído, espiritualmente evoluído. Ou seja, Jesus Cristo não era Deus encarnado, como ensina o Evangelho. E nós percebemos que muitas pessoas enxergam Jesus Cristo assim nos dias de hoje. Apenas um homem evoluído espiritualmente. Um grande líder ou um grande profeta, nada além disso. E essa concepção mexe totalmente na nossa fé, abala as estruturas da fé evangélica. Toda a nossa fé se baseia no fato de Jesus Cristo ser o Deus Filho encarnado, como diz as Escrituras. Isso mexe em todo o nosso estilo de vida. Isso mexe em toda a nossa ética cristã. E essas mentiras que eram propagadas contrariam totalmente a revelação das Escrituras. Agora, na sequência, a partir dos versos 5 a 10, João continua combatendo essas heresias que estavam surgindo em meio à igreja. E por causa dessas influências, elas estavam gerando pensamentos distorcidos. E agora ele vai tratar de outro tema, que é de extrema relevância, de grande importância na nossa saúde espiritual, individualmente e coletivamente. Ele continua agora falando sobre a natureza de Deus e a natureza do homem. Dos versos 5 a 10 ele vai tratar dessas questões, a natureza de Deus e a natureza do homem. João trata da questão da prática do pecado sem rodeios, com profundidade e de forma desafiadora. Apesar de falar da natureza do homem, apesar de ser um tema que para muitos é difícil, e por isso muitas vezes evitado, um tema que gera um grande desconforto, pois muitas pessoas possuem uma concepção errada de que elas estão vindo à igreja para serem bajuladas, para serem
exaltadas, ou quem sabe receberam uma mensagem positiva, descontraída, e para depois do domingo elas passarem a semana animadas, entrarem mais uma animadas, recarregadas, preparadas, até que venha o próximo domingo e novamente recebam uma nova dose de ânimo, de encorajamento para levar o seu dia a dia. Meus queridos, embora tratar sobre a natureza do homem seja algo desafiador, João trata esse tema com um tom pastoral. Trata esse tema de uma forma direta, de uma forma clara, porque a igreja de Cristo não é um clube social. A igreja de Cristo não é um supermercado que nós vamos a ele e escolhemos o que vamos colher, que vamos pegar. A igreja de Cristo não é um lugar de entretenimento. Mas nós devemos entender que a igreja de Cristo está para muito mais ser um quartel-general, onde recebemos disciplina militar para combater o bom combate. A igreja é um quartel militar que treina os soldados de Cristo para combater um bom combate. Ou a igreja de Cristo é um grande hospital, que recebe todos os tipos de doentes da alma e que vai ministrando a palavra, vai ministrando a graça do Senhor como doses homeopáticas, para que todos nós cresçamos com saúde e boa disposição para servir ao Senhor. É assim que devemos enxergar a igreja. Um quartel-general, um grande hospital. Vai nos preparar para o serviço, para uma vida diferente da que vive o mundo. Por isso que o tema que João trata agora é de grande importância na nossa caminhada com Deus e na nossa caminhada uns com os outros. Porque o que faz separação, o que quebra a nossa comunhão vertical com Deus, o que quebra a nossa comunhão horizontal uns com os outros, é o fato de ignorarmos a nossa natureza terrena. E de que somos responsáveis diante de Deus por tudo que fazemos em vida. É o fato de ignorarmos essas duas vertentes, a nossa natureza terrena, e de que somos responsáveis por tudo que fazemos no nosso dia a dia, é que quebra a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Lembremos aqui do verso 3, no capítulo 1, que lemos no domingo anterior, que diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então tudo que João escreve e anuncia é para que mantenhamos comunhão com Deus e com o próximo. E agora, como é que vamos manter essa comunhão com Deus e com o próximo? Se, no caso, no contexto histórico da igreja, ela estava passando por um tempo de assédio, ou seja, o dualismo grego estava assediando a igreja, estava pervertendo as convicções dos crentes, dizendo que a matéria é má e o espírito é bom. Como mentiras como essas eram propagadas pelos gnósticos, estavam afetando o ensino apostólico, estavam afetando a comunhão com Deus e com o próximo. Como esta heresia gnóstica trazia consequências práticas e éticas nas vidas daqueles irmãos que a sustentavam, na vida da igreja. Como isso afeta a nossa caminhada hoje? A atitude gnóstica com relação ao mundo físico e à totalidade da criação gerava atitudes com relação ao corpo físico, com relação à matéria, com relação às coisas materiais. Geravam atitudes que os levavam a tomar atitudes, geravam desdobramentos, no mínimo, perigosíssimos e desastrosos na caminhada com Deus. Esses desdobramentos desse raciocínio gnóstico gerava desdobramentos desastrosos na vida daqueles que a sustentavam. Atitudes de desprezar a matéria, de considerar aquilo que se faz no corpo e na matéria indiferente.
que aquilo não afeta o espiritual, que aquilo não tem nada a ver. Eram atitudes como essas que estavam impregnando a vida do povo naquela época. E vamos citar ao longo da exposição alguns desses desdobramentos, alguns desses pensamentos que geravam comportamentos que ainda são perceptíveis nos dias de hoje. No dia de hoje ainda percebemos comportamentos embasados nessas perspectivas distorcidas. Então nos versos 5 em diante, o apóstolo está trabalhando essa questão, natureza de Deus, natureza do homem. Dos versos 5 a 7, ele destaca a natureza de Deus. Dos versos 8 a 10, ele faz menção da natureza do homem. E nós precisamos fazer algumas ponderações. Primeira ponderação a partir do verso 5. Olha o que ele diz no verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Precisamos ponderar o seguinte e não esquecer isso nunca mais. O que sabemos a respeito de Deus? O que sabemos a respeito da obra da criação? O que sabemos a respeito do homem? Que ser humano investigou essas coisas? Que ser humano pesquisou? Descobriu essas verdades? Em que instituição de ensino aprendemos a respeito da obra de Deus, do caráter de Deus, da natureza do homem, da natureza de Deus? Queridos irmãos, tudo aquilo que nós temos e entendemos a respeito de Deus, de sua criação, do ser humano, de sua natureza caída, de sua natureza pecaminosa, é fruto direto da revelação de Deus. É fruto direto da revelação de Deus. A primeira ponderação que nós precisamos fazer a partir desses versos 5, irmãos, é tudo que nós temos a respeito do mundo espiritual, a respeito do Criador, a respeito da obra da criação, foi revelado por Deus. Deus se auto-revela, revela o seu caráter, revela quem Ele é para nós. Nenhum homem descobriu isso em livros de história, em pesquisas científicas. Deus é que se revela a nós. Nós precisamos entender isso. E é o que o apóstolo está dizendo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido. A mensagem do Evangelho não foi algo elaborado por homens, não foi algo tirado do mundo material, mas foi algo trazido por revelação de Deus. Deus se revela a nós. E se Deus não se revelasse a nós, toda a base de nossas crenças espirituais seriam meramente baseadas em nossa imaginação corrompida pelo pecado, pelos nossos desejos, vaidades e preconceitos. Assim é com muitas concepções religiosas ou materialistas das pessoas. Elaboramos concepções religiosas ou estilos de vida baseado em nossos preconceitos, baseado em nossa imaginação corrompida, baseado pelos nossos desejos e cobiças. Mas tudo que nós temos da fé evangélica é baseado naquilo que Deus revela a nós, ninguém mais. As Escrituras são a revelação de Deus e a autoridade absoluta em matéria de fé. Deus se revela a nós. Não foi ninguém que descobriu ou estudou a respeito para elaborar os escritos das Escrituras. Dito isso, João revela o que fora revelado por meio de Jesus Cristo. E ele diz: a verdade que vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A natureza de Deus é uma natureza de luz, e não há nele nenhum tipo de sombra, nenhum tipo de trevas. E mais à frente, ao longo dessa carta, João vai revelar uma outra característica da natureza de Deus. Deus é amor. Então Deus é que se revela para nós. Se sabemos que Ele é luz, se sabemos que Ele é amor, porque Ele se revelou. Tudo que sabemos do mundo espiritual, da eternidade de Deus, tudo que esteja nessa esfera, sabemos porque Deus revelou a nós. Nos versos 6 em diante, nos versos 6 e 7, João então estabelece uma base muito simples e definitiva para que haja comunhão entre nós e Deus. Que base é essa?
6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual é a base da comunhão com Deus e entre o povo de Deus? Andar na luz. Esta é a base. De uma forma simples e direta, ele estabelece um princípio fundamental. Se dissermos que... Percebe aqui, irmãos, olha só que coisa interessante. Ele usa essa expressão se dissermos por 3 vezes, como que provocando os seus leitores. Se dissermos, nos versos 6, verso 8 e verso 10. Se dissermos, entenda o seguinte, meu querido, minha querida. A questão aqui não é o que você diz, não é o que eu digo. A questão aqui é o que Deus fez e o que Deus faz. E é exatamente isso que importa. O que nós temos feito a despeito da revelação de Deus. Se dissermos o que nós temos feito a despeito da revelação de Deus. Se você se diz uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, um crente de fato, um crente espiritual, verdadeiramente comprometido com a verdade revelada, o crivo, a peneira que vai separar o joio do trigo, é esta: andar na luz ou andar nas trevas. Essa é a peneira que separa o joio do trigo. Se dissermos, se repetirmos isso, pouco importa o que nós dizemos. O que vai dizer realmente o que somos são as nossas atitudes. O que vai testificar e afirmar quem somos são as nossas atitudes, não é o que nós falamos. Por isso ele provoca com essas 3 expressões: se dissermos, se dissermos, se dissermos. E aqui já encontramos um problemão que era causado pelas distorções gnósticas, que se desdobrava no seguinte pensamento: desde que a matéria é má, o que eu faço no corpo não importa, porque a matéria é má, ela vai se consumir com o tempo. O que vai permanecer após a morte é o espírito. Então o que eu faço com o corpo não é importante, não tem nada a ver. Esse era um dos desdobramentos dessa filosofia. Matéria má, o espírito bom. É um dos desdobramentos. Portanto, meus queridos, se a matéria é má, pouco importa se eu dou vazão para os meus apetites e desejos sexuais, pouco importa se eu dou vazão para as minhas vaidades, pouco importa se eu estou me satisfazendo sem controle nenhum, porque a matéria é má. Um dia ela vai perecer, e nada disso importa para o espírito que é bom. Esse era um desdobramento desse raciocínio da filosofia grega, daquela onda que os pré-gnósticos estavam trazendo influência sobre a igreja. De acordo com esse princípio, com esse pensamento, a castidade física, a pureza ou a imoralidade não tinham a menor importância. Porque o que se faz com o corpo que é mau não tem importância nenhuma, não tem sentido nenhum. Esse era das influências que estavam permeando a igreja naquela época. E há ecos deste conflito nessa carta de João. João condena como mentiroso, por exemplo, o homem que diz que conhece a Deus e, entretanto, não guarda os mandamentos de Deus. João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Como uma pessoa que diz que tem comunhão com o espiritual vai andar nas trevas? É impossível. Então nós encontramos ecos dessa distorção herética nas cartas de João. João confrontando a igreja por causa desse tipo de comportamento. Sem dúvida havia agnósticos infiltrados ali, trazendo esse raciocínio falacioso dentro da igreja. Nessas comunidades, que atribuíam a si mesmos um conhecimento especial.
mesmo quando a conduta deles estava muito longe das exigências da ética cristã. Pessoas que estavam com a conduta física muito distante da ética cristã, estavam arrogando para si um conhecimento superior a respeito do espiritual. Houve até gnósticos que sustentavam que o verdadeiro gnóstico, olha para você ver a aberração, deveria conhecer e experimentar de tudo nessa vida. De tudo, do bem e do mal. Os topos mais profundos desde os topos mais baixos, as profundidades de tudo que ele pudesse experimentar. Ou seja, para que ele alcançasse um conhecimento maduro, para que ele alcançasse maturidade, ele precisava experimentar todas as coisas. Para que eu saiba que uma coisa não é boa, como é que eu vou saber se eu não experimentar? Já ouviu esse tipo de lorota? De conversa fiada? Até hoje tem pessoas que têm esse tipo de mentalidade. Para que eu possa amadurecer, eu tenho que experimentar, tenho que passar por aquilo. Não é isso que as Escrituras ensinam. É fácil percebermos aqui, irmãos, as consequências desastrosas dessa percepção que estava infiltrando dentro da igreja. Talvez você conheça pessoas que se baseiam nesse tipo de afirmação. Como eu vou saber que não é bom se eu não passei por aquilo, se eu não experimentei isso? Como é que eu vou saber que o casamento vai dar certo se eu não tiver uma relação sexual antes, para saber se vai ser bom? Olha as conversas fiadas que a gente ouve por aí afora. É bem um pensamento que existe, não é? Que existia naquela época. E o apóstolo Paulo também combate esse tipo de distorção, esse tipo de raciocínio distorcido, esse tipo de mentalidade distorcida. Lá em Romanos 6, de 12 a 15, o apóstolo está combatendo esse mesmo tipo de atitude, o apóstolo Paulo. Onde havia alguns crentes que estavam se entregando à impureza sexual, porque afirmavam que não estavam debaixo da lei, e sim da graça. Eu estou debaixo da graça, eu posso fazer o que eu bem quiser com o meu corpo. Eu posso experimentar todos os prazeres da carne, porque afinal de contas, eu não estou na lei, eu estou na graça. Olha a aberração. Verso 13 de Romanos 6 diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O apóstolo Paulo também combatia essa distorção. O que eu faço na carne, fica na carne, não afeta o espírito. Eu estou na graça, eu posso viver da forma que eu bem quiser. Tem uns crentes que dizem estar na graça e não na lei. E assim, vivem da forma que mais for conveniente para eles. Bem gnóstico esse pensamento, não é? O que eu faço na carne fica na carne e ninguém tem nada com isso. É de fórum íntimo, pessoal. Voltando aqui nos versos 6 e 7, nós devemos perceber, meus queridos, que a comunhão com Deus e com o próximo é uma consequência de andar na luz. É uma consequência. É impossível manter comunhão com Deus na vertical, manter comunhão com os irmãos da fé na horizontal, andando em trevas. É impossível. Aquele que está em trevas, só pelo fato de estar nas trevas, quebrou a comunhão. Está com a comunhão quebrada. Devemos nos perguntar com seriedade: as minhas escolhas, os meus comportamentos, a forma como me expresso em palavras ou escrito, o meu vestuário, o meu estilo de vida em geral, é de uma pessoa que está nas trevas ou de uma pessoa que está na luz? Uma pessoa que está em sintonia com a palavra de Deus ou está fora de sintonia com a palavra de Deus? No verso 6, finalzinho, diz assim: mentimos e não praticamos a verdade. Quando estamos nas trevas, nós não estamos alinhados com a palavra. Nós estamos afrontando a palavra. A pessoa pode dizer, até se convencer de que ela está certa. Até se convencer de que tem comunhão com Deus. Mas o que de fato vai testificar se há comunhão com Deus ou não,
se há sintonia com a palavra de Deus ou não, é o nosso comportamento. Como um todo, é o nosso comportamento que vai qualificar a nossa fé, que vai testificar, estou nas trevas ou estou na luz. Não é o que eu falo, eu posso repetir para mim mesmo, tenho comunhão com Deus, mas se eu estou em pecado, tem comunhão coisa nenhuma, tem comunhão coisa nenhuma. Nos versos 8 e 9, ele começa a apontar para a nossa natureza. Versos 6 e 7, ele aponta para a natureza de Deus, aquele que está na luz. E para que eu mantenha comunhão com aquele que está na luz, eu preciso andar na luz. Agora nos versos 8 e 9, ele aponta para a nossa natureza humana. E aí ele continua mais uma vez com a expressão, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Aqui mais uma vez ele está fazendo menção, está se referindo àqueles que estavam pervertendo os ensinamentos revelados nas Escrituras. Porque havia um outro desdobramento dessa filosofia que estava adentrando na igreja, que estava influenciando a igreja. Qual é esse outro desdobramento? Haviam gnósticos que se viam a si mesmos, como pessoas espirituais e totalmente desprendidas de toda materialidade. Pessoa que estava totalmente liberta, livre desse espírito de escravidão que a matéria traz sobre nós. Haviam pessoas assim que se achavam acima do bem e do mal, acima de qualquer espécie de pecado. Eles estavam tão libertos, se achavam tão libertos da materialidade, que se achavam acima de todo e qualquer tipo de pecado. Eram tão evoluídos que estavam acima e mais além daquilo que se diz como definição de pecado. Era esse também um dos desdobramentos que estavam se passando. Pessoas que se achavam acima do bem e do mal. E é sobre estes que João está se referindo quando ele escreve aqui no verso 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos enganando. Não adianta você falar que você é espiritual e achar que você está acima do pecado. Você está enganando a si mesmo. A si mesmo. Fica claríssimo, meus queridos, que esses desdobramentos, desses pensamentos gnósticos, estavam trazendo desdobramentos terríveis na igreja e extremamente perigosos para a saúde espiritual do cristão e da igreja do Senhor. Por isso a urgência do escrito desta carta à igreja. E também para os dias de hoje. Quantos pensamentos distorcidos vêm permeando a igreja nos dias de hoje, nos desviando da revelação pura e simples do Evangelho. Quantas vezes vimos e ouvimos pessoas em várias camadas da sociedade com uma concepção de que o pecado, falar de pecado é um absurdo. Ou que não existe esse negócio de pecado. Isso é relativo à escolha de cada um. Muitos inclusive afirmam que não tem do que se arrepender. E que se tivesse que repetir suas atitudes, suas escolhas, repetiriam. Porque não tem do que se arrepender. E às vezes esse tipo de falácia vai entrando nas famílias cristãs e vai nos convencendo. Vai nos convencendo dessas mentiras. E até no meio cristão, convencidos dessas mentiras, a nossa concepção de confissão de pecados tem sido gradativamente deixada de lado ou sendo superficializada. Nós superficializamos a confissão de pecados. Que influência tem nos levado a esse tipo de atitude? Versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vou fazer mais duas ponderações dentro desses versículos 8 e 9. E a primeira ponderação que nós precisamos refletir e jamais esquecer, presta atenção. Sobre o pecado. O que é pecado?
Quem tem autoridade para estabelecer o que é pecado? Já parou para pensar nisso? Já parou para refletir a respeito? Todas as escrituras falam sobre o pecado, sobre a iniquidade. Nós podemos elencar aqui vários termos, várias palavras que apontam para o significado dessa palavra pecado. E dentre os termos mais utilizados, eu vou trazer aqui duas palavras, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. No Velho Testamento nós encontramos uma palavra no hebraico que diz chatá, que tem um significado mais ou menos assim: desviar do caminho. Essa palavra no hebraico. Existe uma outra palavra, avel, ou avon, que aponta para um significado de falta de integridade. Essas palavras, como outras palavras, apontam para o termo pecado. Já no Novo Testamento nós encontramos algumas palavras, vou destacar duas. Uma delas é muito conhecida nas esferas evangélicas, harmatia, do grego. Essa palavra também é uma palavra bastante abrangente e que significa simplesmente desviar do caminho da justiça. Ou uma outra palavra do grego, no Novo Testamento, adikia, que significa injustiça. Todos esses termos e muitos outros que existem nas Escrituras apontam para essa palavra pecado. O que é pecado então? Simplesmente isso: errar o alvo. Esse é o conceito mais simples do termo pecado. E quem tem a autoridade para estabelecer esse conceito? O Criador ou a criatura? Quem tem autoridade para estabelecer o que é e o que não é pecado? Trazendo para um contexto familiar, quem tem autoridade para estabelecer os alvos ou as regras da família? Os pais ou as crianças? Trazendo para um contexto empresarial, quem tem autoridade para estabelecer as regras da empresa? O dono da empresa ou os empregados? Entendeu onde eu quero chegar? Quem define o que é pecado e quem estabelece, quem tem autoridade para isso, é só o Criador, não é a criatura. Não é a criatura. Então nós precisamos entender essa verdade. Pecado é conceituado por Deus, porque Ele é o único que tem autoridade para estabelecer um alvo para a sua criação. E quando nós erramos esse alvo, nós estamos em pecado contra o Criador. Simplesmente isso. Meus queridos, nós precisamos entender isso. E outra ponderação que nós precisamos tirar aqui do verso 9, se confessarmos. A palavra confessar, que vem do grego homologel, traduzido por homologar, significa simplesmente isso: reconheço oficialmente que. Confessar é uma declaração de que eu estou reconhecendo oficialmente que eu pequei contra Deus. Eu estou confessando, eu estou declarando oficialmente que eu errei o alvo estabelecido por Deus. Isso que significa o termo confessar. Aqui nós precisamos entender duas características que envolvem essa confissão, que são de extrema importância. E nós encontramos um problema sério dentro da igreja, dentro dessa característica da confissão de pecados. A superficialização, nós estamos superficializando a confissão. Confissão exige de nós, essa admissão de erro exige de nós consciência do desvio praticado, exige de nós reconhecimento. Como eu posso confessar algo se eu não reconheci o desvio, se eu não tenho consciência do desvio? E o que nós fazemos muitas vezes, a nível de relações com o próximo, muitas vezes nós falamos assim: desculpa aí qualquer coisa, ou me perdoa qualquer falha. Tem consciência uma expressão como essa? Eu estou reconhecendo o desvio, o erro praticado? Consciência nenhuma. E nós fazemos isso com o Senhor também.
Perdoa todos os meus pecados. Será que essa é uma confissão válida? Pecado tem nome, precisa ser reconhecido. Precisamos ter consciência de que erramos o alvo contra Deus, e confissão envolve essa consciência. Senhor, eu errei o alvo, eu pisei na bola nesta área, me perdoa por isso. Não é no pacote, não é na sacola, me perdoa os meus pecados. Não tem consciência nenhuma essa generalização, essa superficialização. Por isso ele fala, se confessarmos os nossos pecados. Nós somos chamados a uma consciência e reconhecermos, homologar, reconhecer oficialmente, Senhor, errei o alvo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Então João está provocando essa reflexão à igreja. Nós precisamos ter consciência das nossas atitudes, do nosso caminhar, porque nós estamos na carne, estamos sujeitos ao erro, ao pecado, e somos chamados a uma vida de consciência diante do Senhor, que estabelece alvos para a nossa caminhada. E aqui pela terceira vez, João vai provocar aqui no verso 10, a igreja com a expressão, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não está em nós. Por causa da difusão daquelas heresias dos gnósticos, algumas pessoas já estavam duvidando, inclusive, desse conceito de pecado. Algumas pessoas estavam desprezando essa consciência de suas atitudes, estavam achando que podiam viver de qualquer forma que não tinha nada a ver. E aí ele está dizendo, se dissermos que não temos cometido pecado, estamos fazendo Deus de mentiroso. Olha o que Tiago 1,14 diz para nós. Tiago 1,14 diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então as escrituras revelam que a cobiça se encontra em nossos corações, que não somos tentados pelas coisas externas, mas pelo que há dentro de nós, dentro dos nossos corações. E a cobiça do nosso coração desperta em nós sonhos de liberdade, que vão trazer somente escravidão. A cobiça dentro dos nossos corações desperta desejos de prazer, mas só vão trazer pesar e frustração. A cobiça que há em nossos corações desperta em nós sede de poder e glória, mas na verdade só vai gerar miséria e vergonha. E assim é o pecado. Uma vez consumado, ele gera morte, ele quebra a comunhão. Ele gera separação entre nós e Deus e o mundo. E João está combatendo esses falsos mestres, esses falsos ensinos, porque quando nós dissemos que não temos cometido pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele revela que todos nós pecamos e carecemos da graça dEle. Quando nós ignoramos o pecado em nossas vidas, nós estamos dizendo que Deus errou em afirmar que todos nós estamos em pecado, nascemos no corpo do pecado. Por isso nós devemos nos autoexaminar. Irmãos, tudo aquilo que o mundo sofre, tudo aquilo que o mundo passa hoje, de todo o mal que nós enfrentamos, que é semeado porque existe uma sensação de impunidade. As pessoas estão achando que não vai dar nada. As pessoas estão pensando que podem viver a vida como elas bem entendem, que nada disso importa. O importante é ser feliz agora. Uma sensação de impunidade. Mas não é disso que as Escrituras diz. Essa falta de responsabilidade no nosso viver diário, na nossa caminhada, traz consequências. E não podemos achar que sermos meros frequentadores de igreja é o que testificará ou qualificará a nossa fé. Será que temos levado a sério o desenvolver a salvação? Será que temos levado a sério a santificação? Ou estamos achando que não importa as coisinhas do dia a dia?
aqueles pequenos deslizes, aqueles pecadinhos de estimação. Será que temos cultivado isso em nossos corações, achando que isso não tem importância? São as nossas atitudes que vão dizer a nosso respeito se estamos andando na luz ou se estamos andando nas trevas. Por isso nós precisamos nos examinar. Se dissermos, de nada adianta se nossas vidas não estiverem alinhadas com a palavra do Senhor. E só há possibilidade de comunhão com Deus se andarmos na luz como Ele está na luz. Então, meus queridos, o apóstolo estava escrevendo à igreja, estava apontando esses desvios doutrinários e trazendo à igreja a sã consciência. Não podemos desprezar a natureza de Deus e não podemos desprezar a nossa natureza corrompida pelo pecado. Devemos sim caminhar em novidade de vida, confessar os nossos pecados, nos colocar diante do Senhor para nos mantermos andando na luz, buscarmos a presença do Senhor, desenvolvermos a salvação, caminharmos em santificação, de forma constante, perseverante. Não dá espaço para nosso coração que é corrompido pelo pecado e desesperadamente corrupto. Mas devemos caminhar firmes, porque as falhas que cometemos denotam que estamos em trevas e não em luz. E o Senhor nos chama e nos capacita para andarmos na luz. O Senhor nos dá total condição de andarmos na luz. Por isso recebemos o Espírito da promessa. Por isso temos a palavra que é lâmpada para os nossos pés, para nos conservar na luz onde Deus está. Meus queridos, nós não podemos permitir que pensamentos distorcidos, que a nossa própria mentalidade do nada a ver, do não ter importância, coisinhas que não vão abalar a nossa fé, nós não podemos desprezar essas coisas. Precisamos caminhar firmes, unidos, em comunhão verdadeira, perseverando no Senhor, até que Ele volte. E se Ele permitir ainda alguns milhares de anos, até que Ele volte, o Senhor vai conservar a sua palavra para continuar conduzindo a sua igreja em novidade de vida, andando na luz, como Ele está na luz. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez?